Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 30 de março de 2018. É uma sexta-feira. O verbete é de número 4.438. Ele tem 6 páginas, 47 elogios e 16 máximos. O tema, bastidores da conscienciografia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Tatiana Lopes. Esse verbete foi elaborado segundo a especialidade de conscienciografologia, como a gente falou, né? E nós, então, vamos discutir aqui. A Tatiana Lopes, ela é graduada em Biblioteconomia, pós-graduada em Gestão Pública, brasileira natural de Uberaba, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde 2002, docente de Conscienciologia desde 2004, tenepsista desde maio de 2014, autora do livro Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida, que foi publicado em 2015. Nós vamos ler agora os principais aqui, destaques aqui, que a gente sempre faz do verbete, né? Tefnologia. Os bastidores da conscienciografia são as ocorrências e para-ocorrências não óbvias ou não perceptíveis ao público leitor, passíveis de serem vivenciadas pela consciência, autora, homem ou mulher, durante a produção dos textos pessoais fundamentados no paradigma consciencial tarístico. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da autoconscienciografologia, os autografopensenes, a autografopensenidade, a exposição gráfica da autopensenização, a desrepressão grafopensênica, a flexibilidade grafopensênica, a qualificação autopensênica pelo exercício da conscienciografia, a composição do holopensene apropriado para a recepção ideativa. Na fatologia, nós chamamos a atenção do pocênio do teatro conscienciográfico, o processo de construção gesconológica, os hábitos intelectuais sadios, a escrita conscienciológica enquanto catalisador evolutivo, o impacto da publicação do livro conscienciológico, as consequências evolutivas da publicação da GESCON escrita. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático antes, durante e após a escrita conscienciológica, a criação de ambiente favorável para a parapreceptoria conscienciográfica especializada, o caminho de via dupla da interassistência conscienciográfica cosmoética. Eu queria chamar a atenção de um outro item que ficou no meio ali, que é o rapport ideativo com a equipe extrafísica. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo condições, que, sob a ótica da conscienciografologia, a verbetógrafa faz uma enumeração de 27 especialidades relacionadas aos bastidores do desenvolvimento da escrita conscienciológica. Na remissiologia, nós vamos destacar autocaptação de ideias, conscienciografia libertadora, continuismo conscienciográfico, ressexologia conscienciográfica e teatro conscienciográfico. A partir da intencionalidade autoral, a atenção ao paradesconfiômetro conscienciografológico possibilita ampliar a autoparapercepção das inúmeras repercussões interconectivas. Você mantém a atenção aos inúmeros fatores correlacionados aos bastidores da conscienciografia? Qual proveito evolutivo vem obtendo? Na bibliografia específica, a autora contribui com 7 fontes de referência. Nós vamos ler agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Cláudio Monteiro, Nilzabeth Correia e Zilá Padilha. Autografo pensenes, autoparapsiquismo, parafatos, para-aportes, gesconologia. Exopensenes, meta-escrita, parapreceptoria, neo-raciocínios, neo-abordagens. Autoesforço, autoconfiança, autopesquisas, autoorganização,
autoprodutividade, autodesassedialidade, amparabilidade, conscienciografologia, auto-organizaciologia e mental somatologia. E aí eu sempre gosto de rememorar aqui que essa técnica da mega-análise é uma técnica que foi criada pelo professor Valdo, mediante a qual ele explica que, extraindo 20 palavras, ou 20 conceitos, ou 20 construtos, né, do texto, significativos do texto, qualquer pessoa, ou leitor, ou o próprio verbetógrafo, pode abstrair a essência daquele verbete pelo conjunto das 20 palavras. E aí não tem certo nem errado. Cada um, pela sua mão de evidência, vai escolher essas 20 palavras, né? Mas o ideal é que leia o verbete todo e que aí pince realmente aquelas palavras, aqueles construtos que são mais significativos para o texto. E o João Paulo, que trabalhou nessa tarefa durante muito tempo, a pedido do professor Valdo mesmo, pela indicação dele, ele fez um verbete sobre o assunto. E esse verbete extrapola um pouco, porque ele coloca também essa possibilidade de você fazer um conjunto de palavras antes de escrever o tema. E o significado dessas palavras ou desses conceitos é aqueles conceitos que no teu texto não deveriam faltar. Então, é uma outra abordagem da mesma técnica, né? Então, gente, fica aí a indicação para ler o verbete e para aplicar dentro dos próprios textos, né? Já que a gente está falando em conscienciografia, né? Bom, você veterana que já deve estar esperando aí a pergunta clássica para a gente estabelecer o nosso debate aqui, que é: o que te levou a fazer esse tema específico diante de tantos temas sobre escrita que você faz? E se ocorreram nos bastidores algum fato, parafato, que possa nos contar para melhorar o nosso entendimento sobre o fato, sobre o verbete. Ok, boa tarde a todos. Então, sempre quando começa o verbete, a Rosa pergunta, né, quais foram os bastidores aí do processo de escrita desse verbete. Então, esse foi uma das minhas motivações, né, de entender o que acontece quando a gente se propõe a escrever um tema, né? E não só na minha experiência, mas, por exemplo, eu faço muita orientação de pesquisa, muita orientação de escrita de outras pessoas. E a pessoa começa a me relatar fatos e parafatos que começam a ocorrer também com ela. Aí eu comecei a ver que isso era comum, né? Que não era só uma vivência minha. Que a partir do momento que a pessoa se predispõe a ir para o cosmos, eu quero pesquisar e escrever sobre esse tema. É como se tudo confluísse, né? Aí, por essa evocação que a pessoa faz a partir daquele tema, aí começam a acontecer os parafatos, começam a acontecer as convergências, os sinergismos, todos a partir do tema que você escolheu escrever e, principalmente, o que aquele tema tem relação com a sua consciência, com a sua holobiografia, né? Então, eu fui observando esses fatos e, por isso que aí na parafatologia eu peguei 27 especialidades para analisar esse tema e de quais as correlações que eu fiz a partir dessas 27 especialidades. Na argumentologia, Opa, né? Desculpa, na argumentologia. Não, é só para localizar o povo lá de fora. Na argumentologia, né? Então, eu peguei 27 especialidades da conscienciologia para observar, porque esse tema ele é muito amplo, né? Esse foi uma das coisas que eu percebi quando eu fui escrever o verbete. Que ele era muito amplo, ele tinha muitas facetas, ele tinha muitos lados. Então, eu falei assim, eu acho que a melhor forma de analisar todos os lados, ou pelo menos tentar fazer isso, né? Tentar analisar todos os lados desse tema, que é tão amplo, é a partir das especialidades da conscienciologia, né? Então, por isso que eu coloquei essas 27 especialidades lá na argumentologia, e fui analisando esse tema a partir de cada uma dessas especialidades. É interessante que, apesar de ter alguma coisa em comum, cada um tem os seus bastidores, né? E outra, cada texto que você escreve vai ter um bastidor. Não existe um verbete que seja igual ao outro. É até difícil eu ver assim qual que é o padrão, porque não tem padrão. Quer dizer, algumas coisas sim, por exemplo, contato com o amparador, né? Algum texto que chega na sua mão, e essas coisas acabam sendo recorrentes. Mas o que vai acontecer, né, eu costumo dizer que a escrita é um laboratório consciencial. Então, quando você se predispõe
fazer os autoexperimentos naquele laboratório, não tem como a gente controlar o que vai acontecer, né? Então, assim, você tem que se abrir àquela experiência, passar pela experiência e aproveitar ao máximo essa experiência, né? Então, assim, tirar o máximo de proveito evolutivo desse experimento que você se propôs a partir do momento que você se dispõe a escrever sobre qualquer tema. Aí o tema não importa no sentido assim, qualquer tema que você se predispõe a escrever vão ter bastidores que vão acontecer. E eu até coloco aí, eu acho que no paradoxo, né, que muitas vezes o que acontece nos bastidores é mais importante do que o que está no texto, em termos evolutivos, né, em termos de ganhos evolutivos, às vezes o que está nos bastidores é mais sério do que o que está exposto ali no tema escrito ou aqui que a gente debate ou que a gente expõe aqui na tertúlia, né? Tudo bem, então? Vamos começar, então, o debate. Nós temos aqui 3 perguntas de Conceição dos Ouros, Minas Gerais. Na ortopensatologia, página 1, você pode falar um pouco da última ortopensata e linkar com a parafatologia, página 2, quarta linha, o ato de a Consim sintonizar e receber informações aos moldes de antena e transformá-las em conhecimento interassistencial. A ortopensata aí na página 1, né, na ortopensatologia, a terceira ortopensata, que é do professor Valdo, né, retirado do livro Léxico de Ortopensatas. Então, a terceira fala assim, criação. Quem afirma que a criação intelectual é ofício solitário, comete enorme ingratidão para com as suas consciex, amigas, amparadoras e inspiradoras, né? E isso realmente tem correlação com o que a gente debate ali na quarta linha ali da parafatologia, né? Então, a partir do momento que você se predispõe a escrever um tema que seja assistencial e que seja dentro do paradigma consciencial, ou seja, que vai levar em consideração as múltiplas dimensões, as outras formas de existência, né? Além da existência intrafísica, a existência extrafísica, as múltiplas vidas, enfim. A questão consciencial, isso tudo faz com que a gente se conecte aos amparadores, né? Aos amparadores que têm total interesse que essas informações venham aqui para a vida intrafísica e que esclareçam as pessoas a partir desse ponto de vista multidimensional, multiexistencial. Então, se você ficar atento, se você está falando de temas que são conscienciológicos, multidimensionais, é quase que inevitável que você tenha essa parapreceptoria dos amparadores. A questão é se a pessoa está predisposta ou não a receber essas inspirações, o quanto ela está aberta, né? Uma das questões que eu discuto aí bastante no verbete é o nível de abertismo às inspirações. Por quê? Às vezes a inspiração que o parapreceptor vai te dar é para alguma reeducação sua, com relação àquele tema. E nem sempre é fácil a gente receber heterocrítica. Às vezes é uma correção. Olha, a sua visão desse tema às vezes está limitada, às vezes eles vão ampliar. Ou às vezes eles vão corrigir aquela visão, a sua visão está equivocada, eles vão corrigir. Então, se o nível de abertismo, tanto para a gente ampliar a nossa visão com relação àquele tema, mas às vezes também para corrigir pensamentos equivocados com relação àquele tema, é que vai ampliar ou diminuir esse nível de interação, né? Porque os amparadores eles não fazem estupro evolutivo, eles respeitam vamos dizer, a vontade do assistido, né? Então, assim, quanto mais predisposição você tiver, mais eles vão intervir no seu texto, né? Então, por exemplo, na hora que eu vou escrever, eu não lido com o meu texto de uma forma personalista, é a minha maneira de ver o texto. Eu não lido, é óbvio que sou eu que estou escrevendo, sou eu que vou assinar aquele texto, sou eu que vou vir aqui debater, dar a cara a tapa, mas eu vejo o texto como uma obra que ela pode receber interferência de várias mãos. Então, por exemplo, eu dou muito valor às revisões que são feitas pela equipe da Enciclosapios, por exemplo, né? Então, assim, todas as intervenções que eles fazem, até eu coloquei na Remisiologia um verbete da DUS, que chama interseção grafopensênica, que ela fala tanto dessa interseção intrafísica, né, dos nossos amparadores intrafísicos, na revisão do texto, porque sempre o objetivo é melhorar aquele texto, que aquele texto seja mais assistencial para todo mundo.
né? Nunca é um objetivo assim de diminuir a pessoa, de menosprezar o que ela fez. É sempre de melhorar aquele produto para que aquele produto faça o máximo de assistência possível num nível melhor, num nível mais avançado. E essa interseção ela vai ser tanto das consciências amparadoras intrafísicas quanto das consciex. Aí o que vai dizer o nível de intervenção vai ser o seu nível de abertismo. Eu podia falar aqui, ó, tem uma bem em cima do lance que eu tinha marcado aqui, na fatologia, na página 2, a interseção grafopensênica tarística contribuindo para o completismo autoral. É isso, né, que você acabou. Eu marquei essa frase porque me chamou muita atenção quando eu li ela, né? Olha só, não tem nenhum texto da Conscienciologia que seja publicado pelas vias, vamos dizer assim, oficiais, né? Então, os verbetes, os artigos científicos, os livros da Editares, não tem nenhum texto que seja publicado sem essa interseção, né? Não vai ter um texto que vai chegar lá totalmente pronto, né? Então, mesmo os livros do professor Valdo passava por revisão. Ele distribuía, né, para a turma fazer revisão dos textos dele. Então, não existe, é um mito que às vezes as pessoas têm, de que o texto nasce pronto. Não, ele sempre precisa dessa interseção. E essa interseção é que vai possibilitar que aquele texto seja publicado. Sem essa interseção, aquele texto não vai ser publicado. E, às vezes, as pessoas não publicam justamente por causa disso. A hora que chega naquele gargalo, porque é um gargalo, né? Você vai levar seu texto para ser heterocriticado. É uma instância de avaliação. Mas é uma autoexposição. Mas é o abertismo, né? Que mas aí entra o abertismo. Mas, assim, eu vejo como um gargalo de autoenfrentamento mesmo. Gente, não é fácil. Você escreve um livro, por exemplo, a pessoa nunca publicou outros textos. Aí ela escreve um livro, aí ela leva lá na Editares, né? Eu sou parecerista da Editares. É difícil para a pessoa ter que receber aqueles feedbacks, porque assim, é uma autoexposição, é um consim-cobaia, entendeu? É uma instância de avaliação. E nem sempre é fácil a gente digerir aquelas heterocríticas que são feitas, né? Mas faz parte do processo. É dessa forma que a gente cresce consciencialmente. É o que eu ia acabar de falar, Tatiana. Olha os feedback, quanto ajuda a gente a rever um gargalo que às vezes é um ponto cego meu. Sim, geralmente, né? É um ponto cego. Que eu não consigo ir para frente e eu fico estacionada. E quando eu dou esse abertismo e consigo ter esse diagnóstico, às vezes, de uma outra pessoa, isso eu consigo ultrapassar e fazer um autoenfrentamento. Vai gerar uma crise, às vezes, né? Eventualmente pode gerar uma crise de crescimento, desconforto, mas a gente fazendo aquele autoenfrentamento, pedindo ajuda, né? Para quem já tem mais experiência, a gente consegue driblar ou superar esse gargalo e publicar o nosso texto, que é o mais importante. Agora também tem que receber essas críticas criticamente, né? Claro. Não é engolindo, achando que está tudo ali. Que tudo é verdade absoluta. Porque tem muita gente que acha que você tem que escrever o livro que ela quer ler. Entendeu? Claro. Você faz um livro que você quer, né? você faz um livro que você quer escrever. O outro que vai ler te dá um feedback do livro que ela gostaria que escrevesse, né? Então tem que fazer essa. Agora, de qualquer modo, sempre vai ajudar. Claro. Vai te pôr para pensar, né? Vai te pôr para refletir. E aí você tira as suas conclusões. Né? Vai sempre ajudar, mas você não pode ser passiva na hora de receber. Claro, tem que ter abertismo sem passividade. É aquela coisa da passividade alerta. Sim. E mantendo sempre a criticidade. Sabe? E tendo, eu acho assim que o mais sério, Rosa, é a pessoa ter claro para si o que ela quer. O que eu quero com esse texto? Isso. O que eu quero transmitir? O que eu quero distribuir? Sabendo isso, ela vai contornar todas as heterocríticas, né? Porque sempre aproveita, né? Sempre. Então, pode acrescentar, né? E outra coisa que eu acho interessante, que às vezes na terceira ou quarta revisão de outras pessoas, né? É que às vezes vem uma coisa que ninguém tinha visto antes e que você às vezes deixou de colocar. Sim. Realmente é bem impressionante como é que é o processo de revisão. Então, é bem bom, né? Eu gostaria de colocar meu posicionamento, porque eu estou aqui há um tempinho, né? Desde 2005, e eu fui muito recalcitrante, dei muito trabalho para herpetografia, por não aceitar
essa coisa ainda não era tão cosmoética assim, eu, né, estava iniciando na Conscienciologia, e aceitar o feedback do outro, né, que é aquela coisa, não, é minha, o ego, né, acima de aceitação, né, do abertismo. E então, realmente, hoje vendo, acompanhando vocês, intermissivistas, né, que vieram, quer dizer, falando em tempo cronológico, vocês devem ser muito mais avançados conscienciologicamente. Mas em termo cronológico, eu vejo assim, quanto que vocês vêm contribuindo nesses verbetes que vocês estão escrevendo, com esse abertismo, quebrando aquela coisa do egoísmo, isso é meu, isso não é. Isso que você colocou, até a postura que não é nem em relação aos revisores da verbetografia, é em relação, como você colocou aqui, que eu já li, né, frase enfática, também em outros lugares, ao amparador, ao amparo de função. Na verdade, muita coisa, você tem ideia, muita coisa vem de inspiração. Como você vai se colocar como aquilo sendo produção sua? Mas isso leva um tempinho. Eu cheguei aqui em 2005, nós estamos em 2018, talvez há uns 5 anos atrás, que foram caindo as cascas da cebola, né? Entendeu? Então, é mais ou menos nesse tipo. Porque a gente vem muito impregnada do ranço, do materialismo, do intrafisicalismo, né? Aquela coisa assim. Então, gostei muito desse posicionamento e repetir mesmo isso. Que vai agora, nos ajudar tem uma coisa muito. que ela falou que a gente também, não sei, acho que você falou da importância da consinha aí, né? Porque Claro. a consinha é o autor daquilo, é a consinha que está escrevendo, não pode botar a culpa no amparador. A responsabilidade é sua. Mas eu queria acrescentar no que a Rosa falou, que é o seguinte, Rosa, eu vejo assim que no início é difícil para todo mundo, entendeu? Então, assim, para mim, no início, era muito difícil receber heterocrítica. Não era assim, opa, que legal, vou receber heterocrítica. Mas, assim, uma coisa que me ajudou muito é que eu estava também no lado dos revisores, né? Então, assim, eu fui voluntária administrativa da Editares durante 6 anos. Mas até hoje eu faço revisão, faço parecer, né, para a Uniscom também. Então, eu já trabalho com isso há muitos anos. Mas esse trabalho de revisor me ajudou a me colocar no lugar do autor, né? Me ajudou a fazer essa transição. Porque para mim também não era fácil no início, quando eu ainda não era revisora, não era fácil receber heterocrítica, porque assim, você não entende como é heterocrítica ao texto que está ali, você entende como é heterocrítica a sua pessoa, consciência. Né? Então você puxa aquilo para você. Então, assim, aí conforme eu fui trabalhando com revisão, eu comecei a separar as coisas. Olha, uma coisa é a consciência, outra coisa é o que está no texto. O que está no texto está espelhando o que está na consciência, mas a heterocrítica é ao texto, não é a consciência. E isso, aos poucos, foi facilitando eu receber a heterocrítica. Mas falar que é fácil... Não, fácil nunca é, mas é proveitoso, né? É proveitoso. Assim, né? E outra, é um autoenfrentamento que vai ficando, vamos dizer, mais desdramatizado com o tempo. Mas é um exercício, né? Agora, o ideal é a heterocrítica não ser a pessoa, é ser o texto, né? Claro. Mas você recebe heterocrítica a pessoa também. Também. Né? Entendeu? Porque então, assim, você tem que separar tudo, tem que ser bem autocrítica e heterocrítica também. Por exemplo, né? se a pessoa está fazendo uma apologia anticosmoética no texto dela, a crítica é ao texto, mas é a pessoa também pela anticosmoética. Vamos continuar. Uma coisa que vale também, interessante a gente pensar, é que sempre 2 olhares somam muito e ajudam muito, né? Então, acho que essa postura de pensar no trabalho em equipe, que você já trouxe ali dos amparadores, mas tem a equipe intrafísica que é especialista. Então, às vezes, eu me deparei assim nos meus verbetes, assim, nossa, olha como ficou bem escrito agora. Às vezes, nem... não interfere na ideia, mas só na forma de escrever, então aquilo tu consegue ver que muda. Claro que tem situações que às vezes tu fica meio que, será que eu vou mudar aí? Porque fica a tua liberdade, né?
Não é uma coisa impositiva, né? Então, isso é uma coisa muito legal também. Né? Então, mas em cima disso, é assim, ó, eu volto para a responsabilização do autor. Entendeu? Porque assim, ó, a verbetografia que ela está citando tem um probleminha a mais do que o livro, do que o artigo, que é que você tem que se colocar no estilo já colocado, já estabelecido. Então, a ação do revisor não é nem só no conteúdo que está ali colocado, mas na maneira que está colocado, porque tem que estar naquele conforto. Acho que é um complexificador a mais, né? Sim. Mas a responsabilidade é do autor. É do autor, então, com faz certeza. faz dois. Entendeu? Recebe a autocrítica, não é para vou aceitar ou não. Não, entende como é que é não estou falando para você necessariamente não, tá? Não tem nada pessoal, não. Mas, assim, qual é a ideia, né? É da pessoa ver como é que tem que colocar, estou falando especificamente do conforto do verbete, para ela aprender aquele conforto, entendeu? A validade da revisão, no caso do verbete, é para dar a entender a pessoa, o neoverbetógrafo, como é que ele raciocina naquele estilo. Naquele formato. Então, é um momento de aprendizagem para no próximo não precisar mais de passar aquilo, porque é ele que é o responsável. Entendeu? E ao mesmo tempo, eu estou dizendo que às vezes eu faço programa, né, eu coordeno o programa verbetografia. Então, tem algumas pessoas, eu botei muitas linhas para vocês tirarem aí o que não... Eu falei, mas não é assim, é você que tem que fazer. Entendeu? A gente só vai dar uma orientação. Sim. Mas é você que é o responsável, não somos nós que somos responsáveis, entendeu? Não, pelo verbete da pessoa. Então, é isso que eu estou falando. Então, não é fazer, por exemplo, eu vou fazer uma definição que lá no programa verbetografia ou lá na equipe de revisão eles vão botar no conforto. Não é assim. Quando o professor Valdo estabeleceu esse conforto, foi para fazer a cabeça da gente pensar. Então, ele fez uma chapa toda baseada em raciocínios mentais, de classificação, de comparação, entendeu? Então, é para a gente raciocinar e aprender a fazer aquilo. É claro que a gente não vai abrir mão de uma boa revisão do verbete da gente. Mas, a princípio, a revisão é um retorno para ver se você entendeu o conforto ou não. E aqui no verbete, Rosa, eu falo muito do dever de casa, né? Os bastidores, gente, tem muita relação com o dever de casa. Esse trabalho que a Rosa está falando é o dever de casa. É o dever de casa. E que é seu. Entendeu? Você não vai poder dividir, por exemplo, com editário, você não vai poder dividir com esse COSAP. Faltou um ponto e vírgula, o amparador não me disse que tinha que botar um ponto e vírgula aqui. Sim. Não é assim, né? Não, mas eu vou ter que corrigir a bibliografia, mas isso não é trabalho meu. É um trabalho seu, entendeu? E isso é que vai reeducar a gente, né? Até eu coloco aqui na fatologia, né, que os bastidores, esse trabalho de bastidor da escrita, ele incentiva o egocídio cosmoético, né? Porque, por exemplo, no caso da Editares, a gente assina o nosso verbete, a gente vem cá colocar a cara a tapa para defender. Mas é uma obra coletiva. Então, eu tenho que me adequar a esse conforto da obra coletiva. O meu verbete tem que conversar com os outros verbetes. Isso. Então, e isso incentiva o egocídio cosmoético. Isso incentiva. Entendeu? Porque é um trabalho seu, mas que está dentro de um contexto coletivo. Mas é seu. Mas é seu, a gente que assina. E mesmo com inspiração de amparador, o trabalho é seu. A responsabilidade é sua. Quem vai se responsabilizar por aquela publicação é você. Eu queria vai entrar na sua ficha. Né? Eu queria acrescentar o que a Rosa e a Tati falou, que eu fui uma aluna do verbetografia e eu vi o quanto que a responsabilidade minha do dever de casa me deu, porque no final do curso eu estava com o verbete pronto. Resultado, né? O resultado, mas assim, vinha aqui, fazia a aula, ia para casa, o tema de casa até na outra segunda-feira estava pronto. E assim eu continuei todo o programa verbetografia. Final do programa verbetografia, meu verbete ficou pronto. Então, para quem quer escrever ali, quem ainda não escreveu o verbete, tem uma dica: faça o programa verbetografia com o tema de casa. Eu também concordo. O próximo vai ser no semestre que vem, então, feita a divulgação. Gente, vou continuar aqui, tá? Na Paradoxologia, página 3, pode argumentar sobre o paradoxo de os bastidores poderem ser mais relevantes
se comparados à ribalta? É isso que a gente está falando aqui, né, gente? Essa reeducação, né, desse trabalho minucioso. Por exemplo, eu levo em média de 30 a 45 dias para escrever um verbete de 6 páginas, né, e que a gente vem cá e defende em 2 horas. Então assim, e o trabalho é esse, a reeducação é essa, né? A gente vai ampliar esse contato com a gente mesmo, com os amparadores, essa autorreflexão, as leituras que a gente vai fazer, né? As revisões de maneiras de pensar, a gente vai fazer nos bastidores, né? Não vai ser aqui na ribalta, não vai ser aqui na hora de defender o verbete. Agora, só acrescentando, é interessante porque a própria ribalta te ajuda a reeducar. Então, o verbete já está pronto, não precisa mexer mais. Não necessariamente, né? Quando a gente vem aqui para o debate, às vezes a partir de uma pergunta ou de várias perguntas que as pessoas fizeram sobre determinado ponto do verbete, já te predispõe a rever aquele tema, né? Você vai pensar naquele tema de uma outra maneira que você não tinha pensado ainda. Então, muitas vezes, nesse debate, vão surgir temas para outros verbetes, né? Vários verbetes que eu escrevi foi respondendo a questionamentos que foram feitos em tertúlias. Então, assim, como aquela pergunta me chamou a atenção, me pegou, às vezes 5, 6 pessoas fazem perguntas sobre aquele mesmo tema que tem ali no verbete, aquilo chama a atenção, né? Então, eu falo assim, olha, eu acho que é uma necessidade de aprofundamento. Então, assim, tem essa correlação, né? Tem o trabalho de bastidor, mas a própria ribalta já te dá informação para você rever muita coisa também. Vou fazer mais uma pergunta para passar para o André. Tá. Na ciclologia, página 3, pode comentar quanto ao ciclo deve ser pré-tertúlia, tertúlia, pós-tertúlia, e relacionar também com os bastidores extrafísicos das tertúlias, penúltima linha da parafatologia, página 2. A gente vê isso, né? Então, quando a gente está se preparando para defender aquele verbete, então a gente já escreveu o verbete, já mandou para esse COSAPES, o verbete já foi revisado, a Marilene Raganin entra em contato com a gente e marca o dia da tertúlia, da defesa do verbete. Aí a gente começa a observar os acontecimentos. O que está acontecendo, né, nos bastidores? O que está movimentando ali nos bastidores? Na TENEPS, nos encontros que a gente tem, nos temas que são trazidos, né? Então, por exemplo, essa semana eu verifiquei que enquanto eu estava lá produzindo o verbete, enquanto o verbete estava em revisão na Enciclosapiens, eu fui fazendo vários atendimentos de conscienciografia, né? Fui atendendo várias pessoas relacionadas aos temas que elas estavam escrevendo. E ali eu vi vários fatos que eu tinha colocado, fatos e parafatos, né? As questões que eu tinha debatido, que eu tinha escrito no verbete, ali na prática, né? Então, é muito interessante você ver que aquele tema que você escreveu, realmente a coisa está ali, acontecendo na sua frente ali, né? Então, é muito interessante. E aí, na hora que, por exemplo, você vai estudar, né? Na hora que eu sento para estudar para a defesa daquele verbete, você vê as repercussões extrafísicas daquelas evocações. Na hora que a gente vem aqui, defende o verbete, a gente também percebe, por exemplo, hoje eu estou bem tranquila nesse verbete, mas já teve verbetes assim, de eu perceber bastante movimentação extrafísica, às vezes a gente fica até meio obnubilado, eventualmente, porque você percebe que tem muitas consciências ali patológicas sendo atendidas. Então, se a pessoa faz uma pergunta, você fala assim, até o Tico e o Teco se comunicarem, às vezes é difícil, né? Mas, assim, faz parte do trabalho daquela assistência que está sendo feita. E tem o pós-tertúlia também, né, gente? Tem os atendimentos que são feitos depois da tertúlia, tem as pessoas que vão te procurar por causa daquele tema, e assim por diante. Então, é bom, assim, quando a gente se propõe a defender um verbete, esse verbete também, né, um dos objetivos dele é a gente trabalhar a anti-ingenuidade. Então, assim, você se predispôs a escrever um tema, te prepara, porque tudo pode acontecer. E você está preparado para essas repercussões que vão gerar, né? Então, assim, sem mimimi, sem se vitimizar, mas ficar atento, né? Não ficar, vamos dizer assim, de bobo na história e sabendo que pode dar repercussão, antes, durante e depois. André? Sim, Tatiana, parabéns aí pelo verbete. Obrigada. E aqui na sua argumentologia, na página 4,
Tem dois pontos aqui que eles têm uma inter-relação, que é o último do número 1, que você fala a fertilizadora coautoria das consciências amparadoras de função, e no 15º você fala sobre as anotações resultantes das ideias próprias acrescidas, das parasideias do amparador extrafísico. Então, pegando essas informações, eu queria que você orientasse o seguinte: você, pela tua visão, pelo que você estudou e trabalhou, você vê que o amparador ele pode inspirar algo que o pesquisador ele não tateou, ele não chegou perto? Você fala durante a escrita, você Isso. não... Ah, com certeza, já aconteceu várias vezes comigo, né? Então, por exemplo, teve um verbete que eu defendi aqui que chama nível de projetabilidade. Então, o verbete já estava bem adiantado, e lá pelas tantas, eu vi que estava faltando alguma coisa muito séria no verbete, eu não sabia o que era. Mas, assim, eu sentia uma aura, vamos dizer assim, uma sensação de que tinha alguma coisa muito séria que estava faltando no verbete. E aí, durante a TENEPS, me veio a inspiração de que a linha ideativa do verbete, eu tinha colocado ela toda na questão da tecnicidade da pessoa na projeção. Então, assim, como se o nível de projetabilidade tivesse relacionado à capacidade que a pessoa tem de lidar com a projeção. Então, de ficar lúcido fora do corpo, de aplicar técnica projetiva, enfim. E aí os amparadores desconstruíram esse pensamento e mostraram, olha, o que vai influenciar no nível de projetabilidade da pessoa, o que vai impactar mais profundamente, não é a tecnicidade, mas é o nível de cosmoética. Porque o que vai indicar o tipo de consciência que você vai acessar e por qual motivo, o tipo de ambiente, para-ambiente que você vai acessar, o tipo de parafenômeno que você vai vivenciar, o que vai impactar isso é o nível de cosmoética da consciência e não o nível de tecnicidade dela. A tecnicidade é um dos fatores que intervém? Mas não é o mais importante. E eu tinha galgado o verbete todo em cima disso. Tive que ir lá e reconstruir o verbete inteiro nessa linha ideativa e assumir isso. Quando eu cheguei aqui para defender, eu deixei isso claro. E isso acontece o tempo todo. Então, mas o que você está dizendo parece que é mais ou menos o seguinte: imagina nós no extrafísico amparando alguém. Sim. Aí você vê que a pessoa está quase assim, está na cara do gol, sim. Ela está assim, trave, joga para fora, e aí falta, está quase, mas você não está lá ainda. Sim. Mas dá uma percepção, pelo que você trouxe, que você estava meio que com a ponta da língua, já estava chegando lá, estava faltando uma peça, que estava faltando aquele quebra-cabeça, mas aquilo era um salto, poderia ter sido um salto. Era o mais importante. Era o mais importante, mas você estava predisposta, é isso que... Isso, né? E tem outra coisa, que eu chamo de... Eu dei esse nome, tá, gente? Mas assim, não tem um nome ainda para isso, mas é como se fosse uma aura de que aquele verbete não está pronto. Isso, então tá? você que é uma para-percepção que eu tenho. Isso. Eu sinto um cheiro assim de que, olha, o verbete não está pronto. Está faltando alguma coisa, né? Está faltando alguma coisa e geralmente é alguma coisa essencial. O que você mostra que parece que você fez o seu dever de casa. Isso. Não é? Ou seja, aquilo estava preparado para você receber. Sim. Por exemplo, estava longe do que você falou de ser um estupro evolutivo, por exemplo. Porque, na verdade, você estava com mérito daquilo, você estava quebrando a cabeça, você estava quente no assunto. Não é? Eu só queria entender uma coisa do que você falou, dessa mudança para a cosmoética. Sim. É que o veio do seu verbete, é porque eu não me lembro, né? Era mais no sentido de fazer assistência com a projetabilidade, não é isso? Não. Era porque mais projetar, assim... todo mundo projeta, né? A cosmoética é para você permanecer em ambientes para fazer assistência, né? A permanência lá, o tempo de permanência lá vai depender da sua cosmoética, senão você acaba engolido e fica lá mesmo. Mas era mais do que isso, Rosa, porque assim, por exemplo, a conexão com as consciências extrafísicas, então, que tipo de consciência você vai interagir no extrafísico? Por exemplo, se o nível de cosmoética da pessoa for muito baixo, ela não vai interagir tanto com os amparadores. Não, então, é isso que eu estou te falando. Então, a cosmoética entra para você fazer uma projetabilidade lúcida a favor da interassistência. Claro, e mais evolutiva também. Porque, assim, por exemplo, como é que a pessoa vai acessar uma comunex avançada, por exemplo? Não, imagina, sem cosmoética. Sem cosmoética. Sabe por que ela vai ter um choque
evolutivo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que faz projeção. Então, assim, se ficar essa ideia de que faz projeção porque tem cosmoética, vai se achar, vai ficar com a síndrome de Tassi, que não é assim. Não. Entendeu? Todos nós podemos fazer projeção. Agora, para fazer um resgate, para fazer uma assistência, para participar de equipex projetada, aí sim precisa do nível de cosmoética. Então, e é isso que eu coloco. É isso que eu quero deixar bem claro, porque senão daqui a pouco, eu fiz uma projeção, então eu estou ótima. Cosmoética, então, e é justamente isso que a gente defende lá no verbete, né? Tem 3 níveis de projetabilidade. E só no nível avançado, que é o mais cosmoético, que você faz resgate, disso. Entendeu? Então, assim, no nível básico, porque às vezes a pessoa acha assim, não, eu saio do corpo, o meu nível é avançado. Não. E a pessoa pode até fazer assistência, né? Porque se a pessoa está na baratrosfera, você tira ela de lá e bota numa outra, sei lá, na rua extrafísica, assim, como mendigo, né? Pelo menos já livrou ela lá da baratrosfera, né? Nível B, por exemplo, botou numa nível A, fez assistência. Sim. Mas não é aquela assistência, talvez seja assistência para ela, mas assim, o que exige a cosmoética é uma assistência de maior porte, né? Isso. Porque se a gente não tiver a cosmoética, a gente não consegue entrar na baratrosfera para resgatar ninguém. A gente vai e fica. Você não tem sustentabilidade, você não tem pacificação íntima, né? Para fazer aquela intervenção. Tem uma proporção que o professor Val, da Kátia, também fala muito isso, eu aprendi com eles dois. Assim, o tempo que você consegue ficar na baratrosfera é proporcional ao seu nível de cosmoética. É isso aí. Agora, dentro dessa percepção, já que você está falando nesse assunto, nessa potencialização, quais são então as condutas ou as posturas que vão potencializar essa interação? Porque você criou uma predisposição. Então, o que você vê assim do ponto de vista que, olha, se eu repetir essa fórmula, eu vou conseguir potencializar? O que você vê? Eu vejo assim que uma das coisas que ajuda muito, até anotei aqui, é a continuidade. Então, é o treino mesmo. A gente treinar a escrever. Por quê? No início, quando a gente começa a escrever, a gente vai estar preocupado em colocar no confort, a gente vai estar preocupado com como que o texto vai ficar mais claro para o leitor, ou seja, todos os aspectos mais técnicos da escrita. E é natural que seja assim. Né? Até a gente dominar as técnicas da escrita, a gente precisa treinar muito, precisa repetir aquele exercício várias vezes. Uma vez que você já domina as técnicas, a gente vê isso na verbetografia, né? Uma vez que você domina as técnicas, você já relaxa mais para ser mais criativo, né? Para abordar os temas de uma forma diferente, que você nunca abordou, temas que são inéditos para você, no sentido assim, olha, esse tema para mim é mais desafiador do que os que eu defendo, dos temas que eu escrevi anteriormente, por exemplo. Então, você já começa a ousar mais. Quando você se sente à vontade naquele papel da escrita, e isso vem, com o treino, com com esse exercício da escrita, você também relaxa para receber, aí você já está acostumado a receber heterocrítica, a fazer esse autoenfrentamento, a lidar com aquele desconforto, que vai gerar tanto o autoenfrentamento de sentar para escrever, que é um autoenfrentamento, quanto dessas revisões e tudo. E isso vai te predispondo a manter esse contato com os amparadores, porque assim, o amparador, ele não perde o tempo dele, ele não vai ficar desperdiçando tempo com uma pessoa que não está predisposta à escrita, né? Então, se a pessoa que já tem o hábito da escrita, que entende qual que é o valor evolutivo, qual que é o valor também de interassistencialidade da escrita, aí os amparadores chegam. Eu vejo que eles vêm a partir do trabalho mesmo. Eles não vão vir assim porque eles querem te ajudar a escrever. Não vai ser gratuito. Não vai ser. Portanto, que a gente coloca lá no mito, né? O mito da inspiração sem transpiração. Então, a gente vai ter que transpirar muito para os amparadores prestarem atenção na gente, entendeu? Sim. Um outro aspecto que eu queria que você aprofundasse na página 2, fatologia, na 4ª linha, você fala sobre autodesassedialidade intelectual ascendente. Essa questão, você
poderia ser, de repente, uma flexibilização mental que vai acontecendo? É uma flexibilização, mas como eu disse, ela vem com a prática, né? Eu até lembro de um verbete da Kátia Aracá, que eu até coloquei aqui na remissiologia, que chama autocaptação de ideias. E a tertúlia é muito interessante, porque a Kátia fala como que é esse processo de captação de ideias, né? Que ele tem a ver com esse autodesassédio intelectual. Que é o quê? Você está tão habituado a ser pragmático, então, assim, uma vez que você captou uma ideia, você vai colocar aquilo em prática, você vai distribuir aquilo. Você não vai ficar retendo informação para você. Então, como você já tem isso como uma cláusula pétrea sua, vamos dizer assim, um para-dever seu, é uma postura, né? É uma postura, é um princípio seu. Eu não posso ficar retendo informação. Se eu captei aquela ideia, eu tenho que distribuir aquela ideia de alguma forma. E você vai ficando, vamos dizer assim, cada vez mais desapegado das suas ideias. Então, por exemplo, eu faço muita intervenção na escrita com outras pessoas, né? Com vários quando a pessoa está escrevendo verbete, quando a pessoa está escrevendo artigo, livro, eu faço muita orientação de pesquisa, orientação de escrita. E eu vejo a facilidade que eu tenho de entrar no micro-universo da pessoa e ver assim, qual é o assunto que vai ser mais fácil para aquela pessoa escrever, por exemplo. E isso, você não pode ter apego. Então, por exemplo, eu estou lá fazendo uma intervenção de um tema com a pessoa. Às vezes é um tema super bacana. Aí você fala, pô, eu queria escrever esse tema, mas não é para você, é para o outro. Ou seja, você está virando uma amparadora intrafísica igual ao molde do extrafísico. Essa é a ideia, a gente fazer uma formação como assistente, aprendendo com os amparadores, porque eles fazem isso com a gente. Eles jogam aquela ideia para você desenvolver. E eles fazem aquilo por interesse próprio. Eu acho que tem um interesse de que aquele tema seja intrafisicamente, porque até no futuro eles que seja trabalhado, desenvolvido. Mas eles estão, naquele momento, eles estão fazendo aquilo para você. Sim. Olha, toma aí, aproveita esse tema aqui. Então, assim, a gente não ter esse apego, sabe, com as ideias. E a Kátia, nesse verbete autocaptação de ideias, ela fala muito disso. De você ser generoso com ideias, entendeu? Sim. Não ser apegado. E mais uma questão aqui que eu queria que você aprofundasse, que talvez é um problema de muita gente, a gente fala assim, né, principalmente paulistas, cariocas, né, e gente que está em metrópoles, é a questão do mito da falta de tempo. Como que você sugere a sua dica, o seu modus operandi, assim, dentro desse processo? Eu até escrevi um verbete, né, que eu já defendi aqui, que ele chama critério de prioridade, né, que lá eu coloco uma série de perguntas para a pessoa se fazer para ajudar ela a definir o seu megafoco. Então, assim, se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho é caminho, né? Então, assim, se você não tem muito claro para você quais são suas metas, seus objetivos de curto, médio e longo prazo, então, assim, qualquer coisa que eu esteja fazendo tá legal, tá dentro. Então, assim, por isso que a pessoa tem que ter claro isso para ela. Aí a gente vê que o tempo, a falta de tempo é um mito. Na verdade, o que acontece é que a pessoa não tem um megafoco. Por isso que ela não tem tempo. Por quê? Ela não está ocupando o tempo dela com aquilo que é o mais importante. Ou seja, se eu tenho um objetivo a curto, médio e longo prazo, as minhas ações no dia a dia estão refletindo aquela minha prioridade? Porque se não tiverem, você vai descartar, entendeu? Você vai abrir mão daquela tarefa. E você vai colocar tarefas que estejam diretamente relacionadas àquele mega foco seu. Por isso que eu falo que a falta de tempo é um mito. Oi? Oi, Tatiana. Olá. Parabéns, viu? Que tema bom para quem só escreveu um verbete, nunca mais voltou para esse teu lugar. Está muito importante, significativo. Eu queria, assim, você falou bastante em cosmoética, tudo, mas ali na argumentologia, o número 3 e o 20, o 3 é autodesempenhologia e o 20 é mental somatologia, né? Eu gostaria que você fizesse inter-relação com isso, com a questão de conflitos de paradigma. Por exemplo, eu estou aqui para fazer um curso
de paradigma. Quem é acadêmico escreve bastante na academia, né? E aí você entra no paradigma consciencial, você acha que entende bastante, mas quando você escreve, você mostra que você tem um pé muito do outro lado. Gostaria que você falasse um pouco isso, as dificuldades das pessoas que vêm com essa questão do paradigma, sabe? O que eu vejo assim, até escrevi um verbete sobre isso, que chama Sinergismo, Autopesquisa, Conscienciografia, que é justamente esse o diferencial da Conscienciologia. Na Conscienciologia, a gente não vai escrever por escrever, né? A gente não tem metas a cumprir igual na academia, né? Você não tem lá tantos artigos que você tem que publicar por ano, não tem nada disso. Então, assim, a sua escrita vai refletir o seu nível de autopesquisa. Então, quanto maior o seu aprofundamento na autopesquisa, quanto maior as suas recins, ou vamos dizer assim, porque assim, o objetivo da autopesquisa é a gente fazer recim, né? A gente se reeducar. E o resultado dessa autopesquisa e dessa recim, nada mais natural que a gente queira dividir com os colegas, né? Falar, olha, eu fiz assim, vê se para você funciona, né? Então, assim, muitas vezes, eu não estou generalizando, mas assim, o que eu vejo é que, às vezes, quem é da academia e tem esse pensamento mais eletronótico, ainda correlaciona a escrita conscienciológica igual lá na escrita acadêmica. E aqui o buraco é mais embaixo. Por quê? A pessoa vai ter que aprofundar na autopesquisa dela. E, às vezes, a pessoa não está predisposta a fazer esse autoenfrentamento. Aí vai ser mais difícil ela colocar as ideias dela no papel. Porque ali a única fonte mais séria de informação, vamos dizer assim, o único extrato que eu tenho para colocar no papel é aquilo que eu tenho de informação ao meu próprio respeito. Só que eu pegar a informação ao meu próprio respeito vai exigir um autoenfrentamento. E aí que eu vejo que é a dificuldade. Mas é daí que vem a riqueza da escrita conscienciológica, né? Que a gente faz quando a gente coloca no papel, a gente também tem mais autoclareza de quem que a gente é. Tudo bem, Mariana? Se esclareceu. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Tá. Vou dar agora uma aceleradinha aqui nas perguntas, uma priorização, né? Acelerada, uma priorização aqui nas perguntas dos teletertulianos. Vem uma pergunta de Portugal para ela, depois você fala, pode ser? Na Fatologia, página 2, última linha, poderia comentar sobre as consequências evolutivas da publicação da GESCOM escrita? Eu falei bastante desse tema num outro verbete que eu defendi aqui, que chama Conscienciografia Libertadora, que tem até na Remissiologia, né? E nesse verbete eu falo muito assim das repercussões que eu percebi, principalmente quando eu publiquei meu livro, né? Então, assim, quando eu escrevi o livro, mandei o livro para editares e após a publicação, né, sobre esse processo. E o quanto eu percebi de recomposições do passado, de assistências que foram feitas e de, vamos dizer assim, de encaminhamentos mesmo, né, de grupos de consciex, a partir da publicação do livro, né? Então, assim, a escrita, de modo geral, ela faz um impacto na vida da gente? Faz. No meu, fez muito impacto a partir do momento que eu decidi me dedicar mais à escrita no geral. Mas a hora que você publica um livro, aquilo ali muda de figura, porque assim, você passa a ser um representante multidimensional daquele tema. Então, assim, o nível de autoenfrentamento, de assistência que você faz é muito maior do que nos outros textos. Então, por exemplo, eu já publiquei esse de número 45, verbete. Então, praticamente um livro, né? Se a gente for ver 45 verbetes vezes 5 páginas, dá o número de páginas de um livro. Mas nem se compara com o impacto que gerou a publicação do livro, né? Você quer fazer outra pergunta? Eu queria colocar essa questão do mito da falta de tempo. Eu também achava que a falta de tempo era um mito. Porque todo o tempo que eu estou aqui, eu já estou em revisão com 3 livros. Eu estou escrevendo, parei um pouco dos verbetes que eu estou escrevendo. E eu tive que ficar 3 meses no Rio tomando conta de um neto de 1 ano e 6 meses. Realmente ocorre a falta de tempo. Quando chega à noite, você desmaia. Você transfere tudo para a noite. Eu levei meu HD
com todos os livros para revisar e tudo. Gente, não tem ideia, não tem mais nada. Mas vamos lá, deixa ela falar agora. É só isso. Então, não seja assim, tanto absoluta, seja relativa, né? Ok. Ao Então, relativo, falta de tempo em determinados intervalos de nossa vida. Então, não por pode isso- ser sempre. Tá? Então, por isso que eu conectei É. o mito da falta de tempo com o processo de prioridade. Então, assim, a gente tem que ter muita clareza de qual que é a nossa prioridade evolutiva naquele momento evolutivo. Porque, às vezes, a pessoa fica se cobrando de que ela não está escrevendo, mas, às vezes, ela está atendendo uma prioridade que, naquele momento, aquela é a prioridade, não é escrever. Você entendeu? O que a gente precisa ficar atento é quando a gente se envolve com uma série de questões que não são prioritárias. Aí cada um tem que avaliar se aquilo que eu estou fazendo é prioritário naquele momento ou não. Porque às vezes a pessoa se envolve numa série de questões que não são a prioridade evolutiva dela, justamente para ela não fazer aquele autoenfrentamento da escrita. Entendeu? É uma fuga, normalmente é fuga. Então, assim, gente, às vezes a pessoa parou porque ela está cuidando da saúde, ela está com um problema de saúde sério. A prioridade dela qual que é? É cuidar da saúde, não é escrever. Você entendeu? Apesar de que tem a Bárbara Ciotto lá, que acaba com a gente, né? Daquele livro lá, Diário de Autocura, né? Olha, mas ela... eu conheço na história um matemático chamado Euler. Uhum. Ele escrevia matemática com filho no colo. Pois é. Então, aí depende da capacidade Esses de cada um. exemplos, Né? não, o da Bárbara Ciotto também, né, a Bárbara Ciotto, ela escreveu um livro na Conscienciologia, chamado Diário de Autocura, que ela relata o processo de estado terminal dela. E estava lá fazendo autopesquisa, se autoenfrentando. Então, gente, esses exemplos aí cai por terra todos esses mitos aí da falta de tempo. Mas aí é a prioridade mesmo. Gente, eu vou pedir licença a você 2 minutos, mas para fazer uma divulgação assim que eu acho que vai merecer. Especial, como o título diz. Tertúlias especiais. Existem 29 verbetes do professor Valdo que a gente está considerando inéditos, porque, apesar deles poderem ser encontrados na verbetomática e na última versão da enciclopédia, eles não foram debatidos aqui. Então, a gente fez como se fosse um evento, um projeto, que do dia 12 de abril, próximo agora, até o dia 10 de maio, esses 29 verbetes, a cada dia serão sorteados e nós vamos fazer um debate no horário das tertúlias. Portanto, vai ser com transmissão online. Então, por isso a gente está chamando de tertúlias especiais. Do dia 12 de abril até 10 de maio, aqui no tertuliário, de 12h30 a 14h30, com transmissão online. Como é que vamos funcionar? Nós, mediadores, não vamos ficar no papel de defensores do verbete do professor Valdo Vieira. Nós vamos ficar ainda mais no sentido de mediadores entre as perguntas que vão surgir e o debate aqui, tá certo? É óbvio que nós, enquanto debatedores também, a gente tem as nossas opiniões, a gente pode expressar nossas opiniões, tá certo? Mas a gente vai exercer o papel de mediador do debate. A gente vai fazer mais um debate. Não vai ter o verbetógrafo aqui para defender o verbete dele, né? Então, não é essa a ideia da gente estar defendendo o verbete do professor Valdo. A ideia é que todos nós possamos conhecer o conteúdo desses verbetes e debater com outras pessoas, como vocês mesmo falaram, 2 cabeças, não foi, acho que foi você que falou, né? 2 cabeças pensam mais do que uma. Então, a gente, nesse debate, a tendência é a gente apreender melhor a ideia, né, colocada ali. Depois, quando a gente dessomar, que tiver encontrado ali com o professor Valdo, a gente vai saber se a gente foi no veio que ele queria ou não. Mas, por enquanto, a gente vai debater entre a gente esses verbetes. Então, assim, está tendo uma repercussão bem boa, a gente já percebe assim, um movimento, tanto intrafísico quanto extrafísico. Então, a gente pensa que vai ser muito interessante a gente participar dessas tertúlias. Quem estiver aqui, puder participar presencialmente, a gente vai gostar. E eu acho que vai ser importante para todo mundo e os teletertulianos também. Tá bom? Vai ser do dia 12 até dia 10, são 29 dias.
o mês corrido, tá? Os verbetes estão aqui, eu não vou ler todos, mas a gente pode até disponibilizar no site, tá bom? Bom, esse foi o meu recado. Agora vamos dar uma continuidade aqui nas perguntas dos teletertulianos, que tem muitas perguntas, né? Até agora, a gente vai fazer assim, ó, uma alternância, tá? Entre vocês e eles, na medida em que tiver pergunta de vocês aí para fazer. Vem de Joinville, de Santa Catarina, 3 perguntas. Na Estrangeirismologia, página 1, linha 3. O que mudou no seu dia a dia após ter passado a vivenciar o modus vivendi conscienciográfico? Eu já comentei aqui em algumas tertúlias, né, que em 2013 eu fiz um balanço consciencial, e aí eu fiz uma reflexão de que a prioridade, a partir do momento que eu estava entrando na fase executiva da PROEX, seria eu me dedicar mais profundamente à escrita conscienciológica. Então, eu levei a sério essa minha tomada de decisão, né, essa minha resolução, e comecei a colocar uma rotina no meu dia a dia de escrita, né? E eu tenho mantido essa rotina até hoje, né? Então já tem quase 5 anos aí que eu mantenho uma rotina de escrita diária, né? Então é por isso que eu chamei de modus vivendi, porque você passa a viver o seu dia em função do que você vai escrever. Então o que acontece na TENEPS, os contatos que você tem, aquilo que você lê, tudo é, vamos dizer assim, é material para você escrever, né? Eu acho incrível as pessoas perguntarem, nossa, como que você tem tanta ideia para escrever? Eu assim, basta você observar seu dia a dia, tem muita coisa que acontece, né? Uhum. Na Pensenologia, página 1, linha 8, quais as suas dicas para a realização da desrepressão grafopensênica? Escrever, não tem outro jeito. É colocar as ideias no papel e ver, né, o que acontece. Na Parafatologia, página 2, linha 7. Como podemos otimizar nosso atilamento quanto aos bastidores extrafísicos das tertúlias? Você já teve alguma experiência pessoal significativa quanto a esses bastidores relevantes durante suas defesas de verbetes? Uhum. Com certeza, né, depois de 45 debates aqui das tertúlias, a gente já vivenciei muitas coisas, algumas coisas eu já comentei aqui, que eventualmente a gente percebe um público extrafísico maior, assim, de consequências patológicas, né? Então a gente percebe esse tipo de repercussão, mas também a gente percebe um incremento da nossa pensenidade, né? Às vezes eu assisto depois a tertúlia e eu vejo que eu estou muito mais inteligente na hora de defender o verbete que eu sou no dia a dia, né? Então há também esse incremento. Não, né? você pergunta assim, puxa, como é que eu tive essa ideia para responder? Pois é, olha que interessante. E quando você vê um verbete anterior também, como é que eu tive ideia de botar esse item aqui? É sempre assim. Agora, a gente percebe esses bastidores não só aqui no papel de verbetógrafo, né? Imagino que a Rosa, que está aí sentada toda semana, também perceba muitas coisas. Tem umas ideias a que turma fecham. que vem aqui com frequência, né, no tertuliário, a gente também percebe bastante repercussão. A equipe que trabalha aqui também a gente tem rouba, na bastante verdade, a pensenidade de vocês, porque às vezes assim, você está falando, eu olho, você que eu digo o verbetógrafo, né? Eu fico olhando assim, aí daqui a pouco vem uma ideia, fecham as pontas de algumas coisas, quer dizer, eu estou aproveitando ali a pensenidade da pessoa, né? Mas tem um verbete, até comentei com você, chamado corredor heurístico, que é do professor Valdo Vieira. Vale a pena vocês lerem esse verbete, porque assim, ó, à medida que você vai estudando, você faz um corredor heurístico de descoberta, né? Então, a própria sua pensenidade, ela vai formando um corredor que dali vai produzindo criações. Às vezes a gente acredita dá crédito, né, ao amparador, e às vezes é você mesmo que construiu aquilo. Que eu acho que é difícil de você perceber, né, o que é seu, o que é do outro, e isso também não tem tanta importância. Assim, o importante é o produto, interassistencial, mas eu acho que é importante a gente também ter consciência desse corredor heurístico, sabe? Sim. Senão a gente fica só assim, meio dependente do amparador, né? É uma coisa que eu percebi, Rosa, por exemplo, às vezes eu percebo um gás, por exemplo, eu estou escrevendo um livro agora. Então, às vezes eu percebo um gás maior na escrita dos verbetes, às vezes eu percebo que tem um gás maior na escrita do livro. Então, a gente aproveitar esse gás, né, que é esse corredor heurístico aí que você está falando. Então, assim, entrou no corredor heurístico, aproveita para produzir.
né? Porque às vezes depois a maré vai mudar para outras linhas, né? Tatiana, pegando esse veio mesmo que você falou, eu gostaria que você aprofundasse a frase enfática. O paradesconfiômetro foi uma palavra que me chamou a atenção. Eu li 3 vezes a frase. Eu li a primeira vez, eu regalei o olho, acabei lendo e eu vi que palavra que estava me chamando a atenção e foi o paradesconfiômetro. E ali tu já deu uma pincelada, mas eu gostaria que tu aprofundasse mais a frase enfática. Essa palavra também me chamou muito a atenção e eu quase que para mim, ela é um sinônimo de bastidores da conscienciografia, esse paradesconfiômetro, né? Então, assim, como eu falei, esse verbete, ele vai muito nessa vertente da anti-ingenuidade, né? Então, se a gente ficar atento, que quando a gente se predispõe a escrever, né, qualquer tema que a gente se predispõe a escrever, a gente vira um epicentro daquele tema. Então, assim, várias coisas vão acontecer a partir do momento que você ficar com esse paradesconfiômetro ligado, né? Porque, assim, às vezes, nem sempre o autor, principalmente o autor que é mais jejuno, nem sempre ele correlaciona os acontecimentos com o tema que ele está escrevendo. E muitas vezes, por exemplo, eu que faço muita preceptoria de escrita, aí a pessoa vem me contar um fato que está acontecendo lá na vida dela, e eu é que correlaciono com o tema que ela está escrevendo. Ela mesma não tinha feito aquela correlação. A sincronicidade, né? As sincronicidades. Então, por exemplo, uma sincronicidade que aconteceu durante a escrita desse verbete é que eu fui ler esse livro aqui, né, o Homo Lexicógrafos, né, que é da Jaqueline Narras e do Pedro Fernandes. E aconteceu uma sincronicidade de eu começar a ler o livro quando eu estava escrevendo o verbete, e o livro todo é sobre os bastidores da escrita do dicionário do Littré. Então, assim, eu não tinha caído essa ficha. Eu fiz a ficha catalográfica do livro, mas eu não tinha caído essa ficha. E, por um acaso, eu estava lendo o livro, eu comecei a ler o livro quando eu comecei a escrever o verbete. E eu aproveitei muita coisa do livro no verbete. Ele está na bibliografia. Vocês verem aí, eu usei muito do livro para escrever o verbete. Então, assim, aqueles presentes que caem na sua mão com o tema que você está escrevendo. Né? Okay. Eu vou ler a definição rapidinho aqui do corredor heurístico. O corredor heurístico é o fluxo do conjunto de condições existenciais, intra e extrafísica da consciência lúcida, capazes de embasar o ciclo de criatividade ou inventividade aguda no universo das tarefas do esclarecimento, da policarmalidade ou da programação existencial pro-ex. E um item da fatologia, que para clarear mais, é a fase pessoal extremamente criativa. Entendeu? Então, você entra num corredor heurístico e vai depender do modus vivendi ali, eu acho, né? Se você se cria um modus vivendi para você, com prioridade na escrita, você pode entrar nesse corredor heurístico. E o mais importante, né, Rosa? Aproveitar o corredor heurístico para produzir. Bom, gente, perguntas de Ribeirão Preto. Na Pensenologia, página 1, última linha. Como fazer a composição do holopensene apropriado para recepção de ideia ideativa? Eu fiz aqui um combo. A gente acabou de ler o corredor heurístico, pode ser uma, né? Vai lá. Pode ser uma. Mas, assim, eu fiz um combozinho aqui do que eu acho que ajuda a compor esse holopensene apropriado para essa recepção ideativa, né? Então, é continuidade na escrita. Até tem um verbete meu aí que está na Remissiologia, que é continuismo conscienciográfico. Eu falo sobre como a pessoa faz isso, né? Como que ela mantém uma continuidade na produção escrita. Pragmatismo, então, assim, você aplicar as ideias que você tem, aquilo que você tem de ideia para escrever, coloca no papel, não fica enrolando para escrever, para não perder essa onda aí do corredor heurístico, do amparo de função que você tem com relação àquele tema. O abertismo, né, para as revisões, para os acréscimos, e a curiosidade pesquisística. Então, você se manter numa postura de sempre aprendente, assim, você ter uma curiosidade de querer sempre aprender coisas novas. Isso tudo ajuda a compor esse holopensene. Mais uma aqui, depois eu passo para você. Na Fatologia, página 2, linha 2. Quais são os principais hábitos intelectuais sadios? A gente já falou ali, mas eu coloco 4 que são muito importantes. 5, na verdade. Leitura,
Escrita, o exercício da escrita, a reflexão, não tem como escrever conscienciologia sem autorreflexão. A docência conscienciológica ajuda bastante, porque você vai treinar a didática para colocar, fazer a exposição das suas ideias, e o debate, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Rosa. Então, esse corredor heurístico é também, por exemplo, você está desenvolvendo um tema, pode ser um verbete, né? Eu estou te perguntando, ou um livro, ou um artigo, e você vai até assistir uma palestra, uma dinâmica, um debate, que às vezes o tema não é idêntico, mas você faz uma correlação paralela e às vezes cai até, não se tratando de um livro, cai até ideias de um capítulo inteiro, né? Então é bem isso, né? Porque você está antenado naquela... Ou seja, aquele tema que você está escrevendo, né? Aquele tema que você está pesquisando, você vai fazer correlação com tudo que você está vivenciando. Agora, o corredor heurístico, que a Rosa leu ali, eu vejo que ele é um upgrade desse processo. Eu também acho. Você está antenado, você está empenhado, você é pragmático naquele tema que você está escrevendo, só que, de repente, você tem um upgrade daquilo. Então, assim, você tem uma motivação acima da média. É a síntese, né, de tudo. Né? Você tem mais ideias, você tem uma corrente de ideias para poder escrever. E o que eu acho mais sério é a gente aproveitar esse corredor heurístico para adiantar aquele trabalho, para produzir mais dentro daquela linha que você está escrevendo. Porque, gente, o corredor heurístico, ele passa. Ele não fica de eterno. Tem que aproveitar. Ele tem hora para começar. Aquela coisa terminar. Não, e é um resultado do esforço pessoal. Do esforço pessoal. É do esforço pessoal, é a conjuntura aqui da leitura, da voragem intelectiva. Estou lendo aqui alguns itens aqui. Você entra naquele modo de vivendi que você colocou, né? Da intelectualidade, da escrita, aquilo cria como se fosse uma aura da escrita, da inventividade. Que, claro, pode ter um amparador junto ali, mas é você que mantém, é você que faz o campo ali. Né? Não, e eu já vi o professor Valdo falando também sobre essa questão, que às vezes a pessoa está, em algum momento, ela entra nesse corredor heurístico quando ela se conecta à central extrafísica da verdade. E a pessoa não está nem ligada a isso, entendeu? Por isso a importância lá do paradisconfiômetro. Então, se aumentou muito a criatividade, fique esperto. Bom, agora vem de Porto Alegre, 2 perguntas. Ortopensatologia, página 1. Poderias discorrer sobre a ortopensata número 2, conscienciografia? Então, essa ortopensata fala assim, que por mais disciplinada que seja a consciência ou trabalho intelectual, em termos de horas de dedicação, a produtividade diária varia conforme os fatos e os parafatos pesquisísticos. Tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Então, assim, por exemplo, você está lá escrevendo e, de repente, você percebe uma demanda de atendimento extrafísico por causa das evocações que foram feitas daquele tema que você está escrevendo. Então, naquele momento, às vezes, aquela demanda extrafísica de atendimentos vai diminuir um pouco o seu ritmo de escrita. É uma possibilidade. Mas também essa onda de amparo, essa conexão lá com a central extrafísica da verdade, vai aumentar a sua criatividade. E a gente tem que aproveitar os dois momentos. Coisas, claro. Aproveitar o momento de fazer a assistência, porque aquilo, muitas vezes, logo depois dessa assistência que foi feita, que diminuiu a sua produtividade escrita, vai vir uma onda de corredor heurístico. Então, assim, vai te liberar espaço na sua psicosfera para poder acontecer esse incremento na escrita. Então, assim, é como se compensasse aquele momento que deu uma diminuída e depois aumenta o ritmo. Então, aí a gente saber, vamos dizer assim, aproveitar os dois momentos. Não tem aquela técnica da saturação, da projetabilidade? Assim, que você lê, aí é mais fácil você sair projetado? Sim. Aí, quando você estava falando, eu fiz essa analogia. Você lê bastante, vai escrevendo, vai lendo, aí facilita entrar nesse corredor. Bom, a outra pergunta dessa teletertuliana aqui de Porto Alegre é, na parafatologia, página 2, quinta linha, o ato de a consciência sintonizar e receber informações aos moldes de antena e transformá-las em conhecimento interassistencial. Poderias falar sobre essa sintonia e, se possível, apresentar uma casuística?
Deixa eu ver uma casuística. Eu vejo assim, que na própria exercício da escrita, então, por exemplo, eu lembro que é muito comum, quando eu estou escrevendo verbete, acontecer essas captações de ideias quando eu acordo. Então, eu acabei de acordar, eu não levanto de supetão, né? Eu acordo de madrugada, geralmente eu acordo de madrugada, então eu fico alguns minutos quietinha, tentando rememorar algum acontecimento extrafísico, então eu não levanto de supetão. E nesse momento em que eu ainda estou mais ou menos desconhecida, é quando vem a captação de ideia extrafísica. Então, assim, por exemplo, nesse verbete, critério de prioridade, lá na argumentologia, eu coloquei lá, não lembro quantas questões, mas eu acho que tem mais de 10 questões para a pessoa se fazer, para ajudar ela a delimitar quais são os critérios dela, pessoais, de prioridade. E essas perguntas me vieram nesse estado alterado de consciência, né? Vieram as questões todas, eu esperei eu captar aquelas ideias. Quando eu vi que as ideias já estavam todas passadas para o cérebro, aí eu levantei e fui registrar, né? Fui anotar tudo que tinha visto. E aí eu já tinha ideia de escrever esse verbete há um bom tempo, então assim, estava com vontade de escrever esse verbete há muito tempo, mas quando veio essas ideias, eu falei assim, bom, chegou a hora de eu escrever o verbete. E aí eu fui escrever o verbete. Então, assim, você aproveitar esses momentos, na TENEPS também acontece muito isso, mas assim, aproveitar esses momentos que você está mais calmo, mais tranquilo. Mas é óbvio, se a gente não faz o dever de casa, nesses momentos de descoincidência, não vai vir essa ideia. Ou se vier, a pessoa não vai saber como aproveitar, né? Mas essa ideia aqui, gente, vocês vão ver lá no verbete da Kátia, que é a autocaptação de ideias. Vale a pena assistir a tertúlia. Tertúlia, né? Tatiana, aqui na parafatologia, na quinta linha, no finalzinho, você fala dos paraportes conscienciográficos. O que eu estava pensando aqui é o seguinte: o aporte, se der 100, 500 reais para a pessoa, é um tapa-buraco, não é aporte. Aporte, se der lá, tipo, 20 mil reais, aí a pessoa ganhou um aporte. Como não? 10 reais você pode comprar um pão, se você estiver morrendo de fome. Não, então, mas isso apagou o incêndio. Você apagou o incêndio. Não, você apagou o incêndio. Mas isso não é um aporte. Quando eu estiver morrendo de fome, você vai me dar um copo d'água que vai ser um grande aporte. Se você pegar o conceito de aporte, é algo que substancialmente você não esperava e recebeu ali, que mudou uma situação. E é isso que eu queria dizer para você. Quando você está falando de paraporte, não é tipo assim, olha, recebi ali uma inspiraçãozinha de uma ideia. Não, o que você vê sobre um paraporte, né, relacionado a isso? Eu acho que ele está megalomaníaco agora. Não, ele só está considerando o aporte algo maravilhoso. Não, por exemplo, eu vou pegar esses 500 reais, vou fazer o programa de verbetografia, isso vai mudar minha vida. Entendeu? Não necessariamente, assim, em termos de valores. Para mim, o mais sério é o seguinte: é como você usou aquele aporte que você recebeu. Entendeu? Porque, assim, a intencionalidade, a maneira de você entender que aquilo é um aporte, o senso de gratidão, de retribuir aquele aporte que você recebeu, e você ter uma noção de que os aportes que a gente recebe, eles não vêm para beneficiar somente a você. Eles não são para beneficiar você porque você é um ser especial no universo. Não. Eles são um meio de alcançar mais pessoas. De que aquele aporte vai poder melhorar a vida de outras pessoas, de outras consciências. Então, assim, se a gente entende o aporte como um meio de assistência, de interassistencialidade, então eu estou recebendo para poder distribuir, aí o tamanho do aporte não faz tanta diferença. Porque, assim, quanto mais a gente usa os aportes interassistencialmente, mais aportes a gente recebe. Eu vou só me implicar com ele, porque tem aqui um verbete do professor Valdo, chamado suprimento vital. Eu não lembrava, tá? Tá assim, suprimento vital, sabe o que é suprimento vital, né? Alimentação e tal. Sim. Suprimento vital aproveitado, o aporte para a sobrevivência humana recebido, entendido e bem aplicado pela consciência lúcida. E suprimento vital desperdiçado, o aporte para a sobrevivência humana mal recebido, ignorado, esbanjado
pela Consim anticosmoética. Sim, mas é que você está falando que a pessoa vai comer a vida inteira, não é? Tipo, não sei, sim, não sei, depende. Quando a gente está depende, pensando né? que você está fazendo isso, que você está falando, não adianta a pessoa almoçar hoje e não almoçar amanhã, entende? É isso que ele é realmente de uma mais. Você está precisando no momento. Às vezes é uma ideia, é um conselho, é o dinheiro. Pode ser, não precisa ser coisa material. Pode, principalmente coisas coisas não materiais, né? Então eu acho assim, aquele pontualidade. Não. Às vezes é um sorriso, é um aporte. Um sorriso pode ser um aporte. Tudo que você recebe é um aporte, mas eu acho que é mesmo, viu? Exatamente, metodologia. Mas eu acho que tudo que você recebe é um aporte. Eu acho que a então, gente não liga muito porque a gente uma coisa que eu estava pensando aqui nessa tua colocação é, por exemplo, o amparador temático, enquanto você cuida daquele tema, por exemplo. Porque eu já escutei o professor Valdo falando, olha, escreva isso agora, procure investir nesse tema, porque depois você não vai conseguir. Então, o que eu entendi? Que ele está falando que tem amparadores, tem consciências, que estão interessados naquele desenvolvimento e que, se não aproveitar agora, que nem você falou, ele vai arrumar outro. Sim. Vai atrás de uma outra personalidade, você vai... Ou seja, aquele aporte... eu estou falando justamente conscienciográfico que você trouxe, né? Ou seja, que vai mexer... Posso ler a definição de aporte existencial? Que eu acho que não foi o professor Valdo que fez a definição, foi do Loche. Mas eu acho que a gente pode ler. Porque tem o proexológico também, mas eu acho que é melhor o existencial. O aporte existencial é todo e qualquer recurso recebido pela Consim durante a vida decorrente do investimento do MAX, Mecanismo Multidimensional Interessencial, sobretudo na fase preparatória da autoproex, constituindo por ferramentas úteis, aprendizados, condições favoráveis ao bom desempenho das tarefas interassistenciais. Então, não está dizendo se é mas permanente. É que eu estou colocando aqui uma condição provavelmente significativa quando a gente pensa no aporte. É isso que eu estou só... Mas olha só, André, a minha maneira de ver essa questão do aporte... É uma reflexão, agora... Mas para mim, assim, que para mim, assim, tem a ver com as sutilezas, entendeu? Sim. Porque, assim, às vezes a gente não vê a sutileza como aporte. E, ultimamente, eu tenho prestado muita atenção nas microsincronicidades, nas mini-sincronicidades, que são aportes. Os aprendizados, cada aprendizado é um aporte. Sim. Entendeu, André? Então, assim, é uma vezinha só que você aprendeu determinada coisa. Né? Mas aquilo... Não, então... Não, eu e o somatório, dizer, mas é o que eu estou pensando de algo a longo prazo, não algo assim... para a gente, talvez, entender o processo do aporte, é só isso. Para não parecer que tudo é aporte. Então, a vida humana é um aporte. Aí, mas o que é o aporte? Não, eu só estou... Qual o exemplo que você deu? Para a gente não generalizar, e daqui a pouco a vida humana é um aporte. Mas você não acha que é? Sim, eu sei tudo que é, mas eu estou querendo dizer que se não... então, quer dizer, mas é que a sensação que se tem é que aporte é alguma coisa que é significativo para isso. Então, por exemplo, ela falou aporte existencial. Foi significativo para um projeto de vida, foi significativo para você ser quem é hoje, porque você recebeu algo na infância. É óbvio. Então, mas não é uma coisa muito, vamos dizer assim, comum, é isso que eu estou querendo dizer. Ele é algo particular. O aporte é algo que entra na intraconsciencialidade do assistido. Sim. E ele é significativo de acordo com a necessidade dele do momento. Perfeito, mas... Às vezes, um olhar para o outro, aquele que já está pensando no suicídio, e você olha para ele, ele depois vem agradecer a você. Então, isso não foi uma assistência? Mim, então, né? Mas isso foi uma assistência ou um aporte? É isso que eu acho que a gente tem que estudar. Mas um aprendizado é um aporte. Se a pessoa falou uma palavra e a pessoa aprendeu com aquilo, aquela uma palavra foi um aporte. Foi isso que eu entendi da definição. Mas aí, sabe qual é o desafio nosso agora? Estudar sobre aporte. Sim. Vamos e aproveitar os aportes. E uma outra questão que eu queria aproveitar aqui é na antagonismologia, página 3, terceira linha, o antagonismo, rotinas produtivas e rotinas disfuncionais. E que você aprofundasse esse processo da rotina disfuncional, quebrasse,
para a pessoa conseguir realmente tirá-la, ou seja, reorganizar a vida para tornar ela produtiva. Por que eu te falo isso? Porque tem muitas coisas de manutenção da vida humana que são uma chatice, mas você tem que fazer. Então, como tornar aquilo produtivo? É por aí. Tá. Eu vejo assim que tem muito a ver com esse modus vivendi conscienciográfico que a gente estava falando. Então, assim, uma vez que você definiu qual que é o seu megafoco nessa vida, então, qual que é o seu objetivo maior nessa vida? E como que você vai organizar a sua vida intrafísica para atender aquele seu objetivo maior, entendeu? Aquela sua mega meta, aquele seu mega foco nessa vida intrafísica. Por isso que eu acho que é importante a gente definir isso. Porque aí, tudo que não for, o que não é funcional, o que é disfuncional, o que não tem correlação direta ou que não contribui para aquele seu mega foco. Então, por exemplo, a pessoa vai no supermercado 3 vezes na semana, sendo que ela poderia ir uma vez e resolver o problema dela, ali, se ela se organizasse para isso. Por exemplo, se o meu megafoco por exemplo, me equiparar ao trabalho dos amparadores extrafísicos, por exemplo, esse é o meu megafoco. O que é funcional para alguém que quer se tornar amparador intrafísico, ir ao supermercado 3 vezes na semana? Não é funcional. Então, assim, aí eu vou ter que reorganizar minha vida para que eu vá no supermercado apenas uma vez por semana. Então, assim, por isso que eu acho importante a pessoa definir o megafoco. Se ela não definir o megafoco, tudo é disfuncional. E a gente vê assim que a maior parte das pessoas que tem uma vida, que a gente olhando de fora, né, aparentemente a vida da pessoa é disfuncional, geralmente é porque a pessoa não tem um megafoco. Um megafoco evolutivo que a gente está falando. Né? Tudo bem? Podemos continuar aqui? Vem de Jundiaí, pergunta para você, na tecnologia, página 2, favor expandir sobre as técnicas de autodesassédio autoral. Eu vou indicar um artigo da Kátia Arakaki, que tem publicado na revista Scripture, na número 1. E essa revista está disponibilizada no site do ICGE. Tá? E lá nesse artigo, a Kátia lista vários autoassédios autorais que a pessoa pode ter, antes dela começar a escrever, durante a escrita e depois que ela manda o livro lá para a editora. Porque tem que continuar sempre. É óbvio, a coisa não termina quando acaba. Não termina como acaba, gente. E como que a pessoa faz? Qual que é a prescrição para a pessoa superar esse autoassédio? O mais importante é você identificar quais são os seus autoassédios. Esse artigo dela ajuda a gente a identificar quais são os nossos autoassédios, para você fazer a prescrição, para você aplicar a prescrição, né, para aquele autoassédio. Chama autodesassédio autoral. Tem aí na remissiologia, tá? É o 2º artigo aí, autodesassédio autoral na revista Scripture. O autodesassédio autoral, lembrei aqui de um que é muito comum, né? Às vezes eu passo por isso também, desvalorizar a ideia que você teve. Sim. E o desassédio, acho que pode ser esse, você dá para outras pessoas verem, lerem aquilo e avaliar se aquilo tem valor ou não. Eu me lembro que outro dia eu recebi, eu peguei, né, que eu guardei, quando a gente fez o esboço do manual de verbetografia, eu dei para 2 outras pessoas lerem o esboço para saber se aquilo valia a pena publicar ou não. Seria útil. Aí eu recebi, publica já um que eu recebi. Imediatamente. Mas por quê? Porque eu estava achando que aquilo não ia ajudar nada e a pessoa achou que sim. Então, isso já me desassediou e foi para frente o trabalho, entendeu? Ótimo. Então, isso é bom também. Vem uma pergunta de São Bento do Sul para você. Na parafatologia, página 2, 3ª linha. O rapport ideativo com a equipe extrafísica. O entrosamento paracerebral com o amparador de função. O ato de a consciência sintonizar e receber informações aos moldes de antena e transformá-las em conhecimento interassistencial. Ele fez uma sequência e você viu, né? Aí ele te pergunta, favor detalhar e aprofundar sobre autoexperiências na interação multidimensional na escrita, rapport, entrosamento paracerebral e antena. Qual o principal procedimento utilizado para alavancar a interação?
Uma coisa que me ajudou muito foi a escrita contínua de verbetes, por exemplo, né? Eu vejo que o amparo de função que a gente tem na verbetografia, ele é diferenciado, ele é muito técnico e ele é muito, vamos dizer assim, ostensivo. Então, assim, a escrita contínua, né? Então, você termina de escrever um verbete e você já engata em outro. Você já começa a escrever outro. Assim que você entregar o verbete na Encyclosapiens, você já começa outro. É esse exercício que vai possibilitar você desenvolver esses 3 itens aí que você citou da parafatologia. Vem agora uma pergunta daqui de Foz do Iguaçu mesmo. Fatologia, página 2, segunda linha de baixo para cima. Poderia falar sobre a sua vivência no item, o impacto da publicação do livro conscienciológico? Para mim, o impacto do meu livro foi principalmente ocorreu durante a produção, né? Então, quando eu entreguei o livro na Editares, levou mais ou menos uns 9 meses, não, levaram 11 meses para ele ser publicado. E durante esse processo, né, de produção do livro, ou seja, o livro não estava mais comigo, ele estava lá em produção na Editares. É óbvio que a Editares devolve o livro para a gente fazer revisão de português, revisão de conteúdo, mas nesse processo ocorreram muitas assistências extrafísicas, principalmente, né? Então, eu percebi muitos atendimentos extrafísicos e, vamos dizer assim, recomposições de questões do passado que eu estava fazendo a partir da publicação do livro. Essa foi a minha experiência, eu relatei isso no verbete Conscienciografia Libertadora. Agora vem de São Paulo, capital. Na pensenologia, página 1, última linha, exemplifique, por favor, a composição do holopensene apropriado para recepção ideativa. Você mais ou menos falou, né, o tempo todo sobre isso, mas faz uma síntese para ele. A síntese, para mim, é o que chama pragmatismo. Então, assim, a gente não ficar enrolando nas nossas produções. Então, se você realmente quer escrever, se você sabe por que você escrever, qual que é o seu objetivo evolutivo escrevendo, né? Então, coloque a mão na massa. Na fatologia, página 2, final da segunda linha, poderia discorrer sobre os bastidores reconciliatórios da escrita de livros. Principalmente eu vejo que na escrita de livro, a gente faz muita reconciliação, pelo menos essa foi a minha experiência, né? Eu escrevi sobre o desenvolvimento da projetabilidade lúcida, e eu percebi muitos atendimentos de reconciliação mesmo, né? Porque assim, eu vi uma conexão desse tema, desse livro, com processos que eu participei no passado de iniciação. Então, assim, ali é como se eu estivesse expondo os nossos segredos, né, de desenvolvimento da projetabilidade lúcida que a gente trabalhava nos processos de iniciação. Então, foram muitos atendimentos de consciex que eram contra aquela exposição. Então, são essas reconciliações que a gente faz, e a gente só faz se a gente se predispõe a escrever, né, e a publicar. Na tecnologia, página 2, terceira linha, poderia falar a respeito da técnica da alternância de tarefas? Essa técnica é para a gente otimizar o processo de produção. Então, por exemplo, se a gente entrou naquele modo mais de atendimentos extrafísicos, né, que na escrita eu vejo que tem esses dois movimentos, né? Em um momento vem os atendimentos extrafísicos e a tendência é a escrita ficar um pouco mais difícil quando estão ocorrendo esses atendimentos extrafísicos. Então, para que a sua produção escrita não pare, você vai priorizar aquelas tarefas que são mais práticas, mais operárias. Então, você vai priorizar a leitura daquele tema, você vai priorizar a revisão de português, a fazer a bibliografia, arrumar o material, arrumar o texto, corrigir o texto. Não, arrumar o material também, nessa técnica da alternância. Fisicamente o material. Então, assim, porque naquele momento a sua criatividade está comprometida. Então, você vai para que o trabalho da escrita não pare, você vai priorizar essas tarefas mais burocráticas, mais de organização. Na paradoxologia, poderia expandir o paradoxo de a forma, palavras escritas ou construtos grafados, que é a extraconsciencialidade, conseguirem consolidar e burilar o conteúdo da introspecção da intraconsciencialidade?
Essa é uma ideia que tem no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, lá na página 419, no verbete do professor Valdo, e que ele expõe justamente isso, né, que é um paradoxo, porque você está trabalhando o texto, né, um texto que é uma coisa externa a você, mas, ao mesmo tempo, você está trabalhando a sua intraconsciencialidade. Você está organizando essas ideias, você está vendo como que você pensa, como que você lida com aquele tema, o que aquele tema repercute na sua intraconsciencialidade. Você está fazendo uma série de revisões de modos de pensar. E você está fazendo também uma reeducação na sua intraconsciencialidade. Então, é um paradoxo, né, que a escrita burila a nossa intraconsciencialidade. Ele faz mais uma pergunta pedindo para você aprofundar a exemplologia. Então, aí na exemplologia eu coloquei os bastidores incipientes, né, da conscienciografia, que são esse conjunto de ocorrências multidimensionais mais relacionados ao processo de escrita do autor principiante. Então, a tendência é que o autor principiante, não é que o autor principiante tenha menos bastidores. Não, ele vai ter tantos bastidores quanto o autor mais veterano. A diferença é que ele é mais ingênuo a esses processos. Então, ele não vai ter vamos dizer, muitas vezes ele não vai conectar aqueles fatos e parafatos que estão ocorrendo com o tema que ele está escrevendo. Já o autor mais veterano, a gente espera, por isso que eu coloquei aqui, pressupondo, né, que há uma maior autoconsciência desses bastidores, porque ele já tem mais experiência. Né? Agora vem perguntas de um teletertuliano de Ribeirão Preto. Vem 2, 4, 6. A gente vai fazer, já escolhi, priorizei 3 aqui, porque eu não sei se o nosso tempo vai ser possível, mas vamos lá. Na Fatologia, página 2, linha 4, o que é a autodesassedialidade intelectual ascendente? É porque a gente vê que, conforme a gente vai escrevendo, a gente vai burilando aqueles autoassédios. No início, são autoassédios mais grosseiros. Eu não vou escrever, eu não quero escrever esse tema, porque esse tema aqui todo mundo já está cansado de saber. Então, são esses autoassédios que eu chamo mais grosseiros. Aí, você fez o autodesassédio? Não, mas o que você tem a falar sobre aquele tema e as recomposições que você precisa fazer do passado, mesmo que já tenha muita gente que publicou sobre aquele tema, a recomposição que precisa ser feita é sua, né? Não é do outro. Então, é você que vai ter que falar daquele tema. Então, esses autoassédios mais primários, né, no início, e a gente, conforme a gente vai avançando no processo de produção escrita, a gente vai vendo que os autoassédios vão ficando mais sutis, mais, vamos dizer assim, mais latentes, mais lá no fundinho, e a gente precisa mapear esses autoassédios para fazer o autodesassédio e conseguir produzir cada vez, vamos dizer assim, de uma forma mais autodesassediada, porque o texto vai refletir o seu nível de autodesassédio. Né? Quanto mais autodesassédio você consegue fazer a partir daquele tema, mais assistência você vai conseguir fazer. A outra pergunta dele é na Parafatologia, página 2, segunda linha. Como criar na própria residência um ambiente favorável para parapreceptoria conscienciográfica especializada? Eu vejo que é você organizando a sua rotina para a escrita, organizando o seu local de trabalho. Né? Tem um verbete da Regina Camarano que chama Grafo Pensenário, que é muito bom, porque ela dá todas as dicas para a gente organizar o escritório da gente. Mas, assim, o que vai favorecer a criação de um ambiente favorável à escrita é o exercício da escrita naquele ambiente. Né? Então, quanto mais a gente exercitar, trabalhar as energias, o próprio trabalho é que vai fazer com que aquele holopensene fique otimizado. Tem um verbete do professor Valdo, também acho que do DAC, que ele fala sobre o recheio decorativo. Né? Então, você colocar o recheio decorativo, todos com motivos de escrita, tudo isso para favorecer a produção, né, na escrita. Ele tinha um sofá que a gente herdou lá na Enciclosapiens, que o forro era todo manuscrito. Uhum. Na binomiologia, página 3, última linha, pode detalhar o binômio para pós-fácio, neo-prefácio? Uhum.
Essa é uma ideia que tem num artigo da Dulce Dal, que também é da revista Scriptor, que está na bibliografia específica, deixa eu ver aqui, chama Para Pós-Fácil, TARES Autoconscienciográfico, foi publicado na revista da Unescom, também no volume 1, né, que é o mesmo que tem o artigo da Kátia Aracaka. E qual que é a ideia que a Dulce propõe nesse verbete? Que uma vez que você produziu o texto, os bastidores não acabaram, os bastidores continuam. Então, assim, uma vez que você publicou aquele texto, muitas vezes você vai continuar tendo ideias sobre aquele tema após a produção. Então, depois que você publica o verbete, depois que você publica o livro, ou que você manda o livro lá para editares, começa a chover de ideias sobre temas ou sobre, vamos dizer assim, novas ideias, novos achados que você tem com relação àquele tema. E o que você vai fazer com esse para pós-fácil? Você vai transformar em novos textos, né? Em outros textos. Até a gente comentou aqui que muitas vezes, muitos verbetes meus surgiram a partir de questionamentos que foram feitos durante a tertúlia. Que seriam esses para pós-fácios, né? A outra pergunta dele é na ciclologia, linha 1 e 2, página 3, né? Pode exemplificar o ciclo ideação imaginativa, realização criativa? Porque assim, um texto, ele sempre nasce primeiro na sua ideia, né? Você sempre pensa, nossa, seria interessante escrever sobre os bastidores da conscienciografia, né? Tudo que acontece quando a gente se propõe a escrever um texto. Isso é uma parte do processo. E depois vem a parte hard, que é colocar aquilo no papel, produzir. Né? É hard, mas até certo ponto é agradável. É a melhor parte, né? A parte mais interessante. Escuta, eu queria que você falasse, nessa enumeração aqui da página 4, condições, você tem 27 especialidades, que você faz um cotejo aí com os bastidores. Eu separei 2, mas eu queria que você ficasse bem à vontade de você citar e explicar aqueles que você mais considera importante. Quais que você separou? Eu colocaria a autodiscernimentologia e a gargalologia. Mas aí você fica à vontade para... Eu vou falar dos 2, então. Autodiscernimentologia. O fio da navalha entre a latência grafo-pensênica e a procrastinação do trabalho intelectual. Eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho. Então, o latência grafo-pensênica é um verbete da Cristina Bassanese. Sensacional, eu uso ele em quase todos os meus verbetes sobre escrita. O que ela fala nesse verbete? Ela fala justamente o contrário da procrastinação, porque a procrastinação é assim, está tão difícil escrever esse tema, não vou mexer com isso não. Né? Então você fica enrolando, você fica empurrando com a barriga, porque você não quer bancar o autodesassédio daquele tema que você está escrevendo. Na latência grafo-pensênica, não. Você, durante o processo de escrita, você dá uma parada na escrita porque você está refletindo. Então, você está lendo mais, você está refletindo mais, você teve novas ideias que você precisa, vamos dizer assim, apurar melhor. Fazer um outro verbete da Adriana Lopes, que é maternagem ideativa. Então, você precisa fazer uma gestação daquele tema, você precisa refletir sobre aquele tema. Então, se você não deu uma parada estratégica, parada entre aspas, né? Você parou de colocar as ideias no papel, mas a sua cabeça está funcionando com relação àquele tema. Você está observando o que acontece no dia a dia, você está lendo sobre aquele assunto, ou seja, a sua cabeça ainda está produtiva com relação àquele assunto. Na procrastinação tem autoassédio, na latência não tem autoassédio. Entendeu? Pelo contrário, você se sente revigorado de estar envolvido com aquele tema na latência. Na procrastinação é autoassédio. Agora, o tema da latência é neutro, né? Porque você pode... isso que você colocou aqui no discernimento, aqui, ó. Você pode não conseguir parar a tempo de entrar na procrastinação. Você entra na latência, mas se você permanecer, aí vira procrastinação. E o outro é a gargalo, né? Gargalologia, a identificação e ultrapassagem dos gargalos conscienciográficos, né? Os bloqueios e desbloqueios relativos à escrita. Que aí eu vou citar um outro verbete da Cristina Bassanese também, que chama Síndrome da Inércia Grafo-Pensênica,
que ela fala justamente desses gargalos, que nada mais são do que autoassédios, né? Os gargalos fazem parte. Mas, às vezes o gargalo não chega a ser um autoassédio, às vezes o gargalo vem da ignorância. Olha, eu não sei escrever verbete, eu preciso fazer um programa de verbetografia para aprender a escrever. É um gargalo também, né? Que vamos dizer assim, é um pouco mais fácil de superar. Vão ter gargalos que são mais difíceis, vão ter gargalos que são mais fáceis. O importante é você identificar o gargalo. E mais importante, quais as ações que você vai fazer de autoenfrentamento para superar aquele gargalo. Aí eu recomendo a leitura do verbete da Cristina, porque lá ela lista todos os gargalos que a pessoa pode enfrentar no processo de escrita. E o que ela faz? O que ela faz a respeito? Ela dá lá várias dicas do que a gente pode fazer para sair da inércia, que é muito bom também. O nosso tempo já se esgotou, mas assim, eu não consigo conter assim a curiosidade. Entre todas essas especialidades, não é para você expandir, tem alguma que você elegeria como aquela mais prioritária? Tem. Qual é? Essa autoparaprocedenciologia. Quase eu fiz essa pergunta. Que é o item 7, né, que eu falo aí, a sustentabilidade da conexão com a autoprocedência cursista a partir da... Isso aí para mim é o que é o mais sério. Então, talvez você tenha que fazer alguma coisa com relação a isso. A gente agradece muitíssimo, parabeniza você pela exposição, pela coragem grafo-pensênica que você instituiu aqui no ambiente. Tá? A gente aguarda novos verbetes seus, que a gente sabe que você vai produzir. A gente agradece muitíssimo e agradece a compreensão de todos os presentes aqui na alternância entre as perguntas de teletertuliano com tertuliano, que é bem difícil, às vezes, de fazer. Então, a gente agradece a compreensão, a gente conta com vocês diariamente aqui, de 12h30 a 2h30 da tarde, para fazer esse movimento do debate funcionar. E passamos, então, para o nosso comercial. As pontuações da tertúlia de hoje são 16 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 27 perguntas enviadas online. Temos 5 convites. André Chataloff com Teáticas da Proexologia, Maria Eugênia com Teáticas da Mega Fraternidade, a Paula Souza com o curso Pangrafologia Verbetológica, a Valdirene com o Acoplamentário, e Amanda Assunção com o Encontro de Intermissivistas em Estrasburgo. Boa tarde a todos e todas. Em nome da Apex, nós estamos aqui convidando vocês todos ao curso presencial Teáticas da Proexologia. O que vai ser trabalhado? O curso Teáticas, ele vai aprofundar o objetivo científico de a gente, na prática, fazer a programação existencial. São trabalhadas diversas teorias, aprofundando o conceito lá que vocês estudaram já no livro, né, de programação existencial, e dando um tom assim de você fazer um levantamento, de você ter mais informação para refletir sobre estar ou não fazendo a programação existencial. Mediante a 18 aulas, 3 módulos, ele vai ampliar o conhecimento e a interpretação da programação existencial. Alguns temas aqui: inteligência proexológica, forças existenciais, competência intrafísica, decisões pessoais. Nós vamos ter momentos de laboratório, momentos de introspecção, alavancagem da ProEx, oficina de alto desempenho, aproveitamento da vida crítica e assim vai. Também faremos reflexão sobre o legado existencial, ou seja, o que você vai deixar, o que você está encaminhando para quando estiver no extrafísico, olhar para trás e falar: opa, realizei aquelas tarefas e estou com a missão, fiz a minha programação existencial. Bom, para mais informações, www.apexinternacional.org, ou então entre em contato aqui com o CAEC 45 35 25 26 52. E bom curso. Boa tarde. A Jurisconze, em nome da Jurisconze, eu convido vocês para o curso Teáticas da Mega Fraternidade. É um curso sem pré-requisito, será aqui em Foz do Iguaçu, no dias 14 e 15 de abril agora. Temos também em Curitiba, 26 e 27 de maio. Em Brasília será 8 e 9 de setembro.
Cascavel, 29 e 30 de setembro, São Paulo, 24 e 25 de novembro e em Porto Alegre, 1º e 2 de dezembro. Esse curso são com campos bioenergéticos, com imersão, com os professores Cristina Aracaque e Marcelo Silva. O curso ele visa favorecer as pessoas que participarem a oportunidade, prática, otimizada para a autorreflexão e aprofundamento da compreensão dos conceitos de para-direito e da mega-fraternidade. Dentre os principais objetivos estão qualificações das relações interpessoais, melhoria das condutas anticonflitivas e pacíficas, desenvolvimento do olhar de fraternidade e a dinamização do holopensene pessoal da intercompreensão. Quem quiser mais informações, no telefone 45 991 11 6263 ou inscrições também aqui no CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu, em nome da Enciclosapiens, gostaria de convidá-los para o curso de campo Pangrafologia Verbetológica. É o curso de campo da Enciclosapiens que está na sua 5ª edição e que vai ser realizado nos dias 25, 26 e 27 de maio deste ano no Hotel Mabu Interlúdio, aqui em Foz do Iguaçu. Esse curso de campo ele é baseado tem como estrutura a técnica das 3 cadeiras, que é uma técnica que está descrita no DAC, no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, e que era a técnica que o professor Valdo utilizava para a escrita dos verbetes da Conscienciologia, da enciclopédia. E vocês vão poder comprovar, e lendo até no DAC, como é que ele pode otimizar, ou como você pode otimizar a sua escrita a partir da utilização dessa técnica. Então, nós vamos ter sexta, sábado e domingo, onde nós vamos utilizar a técnica pangráfica para a otimização da escrita. Pegando o gancho aqui do verbete que foi a professora Tatiana Lopes que desenvolveu hoje, debateu, eu gostaria de colocar aqui a nossa ligação com o curso intermissivo e como é que nós fizemos esse compromisso dessa escrita através do nosso exemplarismo. Então, se você acha que está no momento de escrever, de colocar esse seu exemplo através de um verbete, eu convido você a participar do curso. Vocês podem escrever para a Enciclosapiens através do e-mail. Vocês podem pegar mais informações no site www.enciclosapiens.org ou vocês podem telefonar para o CAEC, o telefone 45 2102 1499. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Eu espero ver vocês lá. Tá? Muito obrigada. Em nome do CAEC, eu quero convidar para uma imersão de autopesquisa no acoplamentário, que acontecerá de abril a dezembro de 2018 e contará com 6 módulos de cursos acoplamentários de 2 dias, sábado e domingo. Durante esta imersão, será utilizada uma metodologia inovadora de registro, identificação e aferição das parapercepções. Então, durante o curso, serão feitas registros das parapercepções e também entre os módulos acoplamentários. Esses registros serão feitos em relação aos cursos que a pessoa participar de Conscienciologia, TENEPS, dinâmicas parapsíquicas, laboratórios conscienciológicos, experiências projetivas, outras parapercepções. E essas informações serão organizadas e, ao final do curso, a pessoa vai receber o seu parapercepciograma individual. O primeiro módulo será dia 28 e 29 de abril, aqui no campus CAEC, o segundo, dia 2 e 3 de junho, o terceiro, 4 e 5 de agosto, o quarto, 22 e 23 de setembro, o quinto, 20 e 21 de outubro e o sexto módulo, 1º e 2 de dezembro. As vagas são limitadas em 36 participantes e os EPICONs, Hernande Leite, Miriam Sanches, Everaldo Bergonzini, Lilian Zolé, Guilherme Kunz, Flávio Bononato, Everton Santos e Fernando Barbaresco. As inscrições na recepção do CAEC ou através do telefone 45 2102 1499. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidar para o evento do encontro de intermissivista em Estrasburgo.
O evento tem o propósito de fortalecer o vínculo entre intermissivistas, gerando uma maior sintonia para a realização da Max Proex grupal. O evento vai acontecer em Estrasburgo, que é uma cidade francesa na fronteira com a Alemanha, e simboliza a reconciliação entre os dois países e a Europa como um todo. A escolha de Estrasburgo foi porque lá tem o Parlamento Europeu, é onde se reúne várias instituições europeias com o objetivo de garantir a paz entre as nações da Europa. O slogan da União Europeia é União dentro da diversidade, e é um slogan que tem muito a ver com o nosso evento, com a proposta do nosso evento. O evento vai acontecer no dia 9, 10 e 11 de novembro de 2018. Para aqueles que têm interesse em contribuir com as suas ideias e energias, pode fazer a inscrição. Aliás, nós estamos com uma promoção até amanhã, no valor de R$ 430 ou 110 euros. A inscrição pode ser feita pelo telefone do CAEC, que é o 45 2102 1499. Atualmente, a gente já passou de 130 inscritos. Então, quem tem esse interesse, até amanhã vai a promoção. E aqueles que já fizeram a inscrição, estão precisando de ajuda na organização da viagem e passagens para a Europa, procura a equipe organizadora, que a gente já tem um suporte para a ajuda de todos chegarem até sair do Brasil e chegar até Estrasburgo. Então, fica aí, esse é um evento, uma oportunidade única da gente encontrar intermissivistas de todo mundo e poder compreender a fundo o processo da reurbanização extrafísica. Muito obrigada. O título do verbete de amanhã é Campus Conscienciocêntrico. A especialidade é cognopoliologia. O verbetógrafo é o professor Alexandre Baltazar. Agradecemos a presença e a participação de todos. Desejamos uma ótima tarde. Até amanhã.